Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos hoje aqui para a nossa 13ª aulinha do curso, no geral, né? E para a nossa 5ª aula do tópico de funções. E hoje falaremos de uma das funções que mais aparecem na prova de vocês. Não é a que mais aparece, mas é uma das que mais aparecem, que é a função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. Então vamos lá. Qual a definição da função do primeiro grau? Uma função ela é dita do primeiro grau se e somente se a sua lei for da forma mx mais n. Então, f de x tem que ser igual a mx mais n, com m pertencente aos reais diferentes de zero. Esse asterisco indica que os reais têm que ser diferentes de zero. E o n pertencente aos reais. Você vai falar, mas professor, por que o m tem que ser diferente de zero? Eu vou dizer, porque se o m for igual a zero, o que vai acontecer? Você vai ficar com 0 vezes x mais n. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, você vai ficar f de x igual a n. f de x igual a n não é uma função do primeiro grau. É uma função constante, já que o n e o m são constantes nessa função. Então, se o m for igual a zero, a função vira uma função constante e não do primeiro grau. Ou seja, essa função não pode ter o m igual a zero. Por isso que o m pertence aos reais diferentes de zero. E se o m for igual a 1 e o n for igual a zero, você vai ficar com 1 vezes x mais zero, que dá x. Essa função ela é conhecida como função identidade. f de x igual a x, conhecida como função identidade, aqui no estudo das funções. E para finalizar aqui, a função identidade é aquela cujos elementos do domínio são iguais aos respectivos elementos do conjunto imagem. Ou seja, se você joga o x valendo 2, o y dá 2. Se você joga o x valendo 3, o y dá 3. Ou seja, os valores do domínio que você pega dá igual aos valores da imagem, já que a função é igual a x apenas. Legal, agora que a gente já sabe um pouquinho da definição da função do primeiro grau, vamos ver o gráfico. Como que é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta inclinada em relação ao eixo x. Então, uma reta ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, mas ela vai ser sempre uma reta inclinada com relação ao eixo x. Professor, mas quando que ela é crescente e quando que ela é decrescente? Calma, a gente vai ver isso ainda na aula de hoje. Então, o que eu quero que vocês saibam até agora? Que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, suponhamos que o seu exercício não fale que você tem uma função do primeiro grau, mas ele fala que você tem um gráfico linear. Um gráfico linear indica o gráfico de uma reta, ou seja, o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, fiquem atentos às palavras que podem aparecer para indicar uma função do primeiro grau. Gente, outra coisa que eu quero conversar com vocês. O grau da função, ele corresponde ao maior expoente do x. Nessa função, a gente tem mx mais n. Perceba que o maior expoente do x é 1. Ou seja, é uma função do primeiro grau. Então, guardem isso que eu vou retomar na aula da semana que vem de função do segundo grau. Mas então, vamos continuar um pouquinho a aula de hoje aqui. Raízes da função. O que é uma... A gente nunca falou de raiz até agora. O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor de x, ou seja, os valores da variável que zeram a função. Ou seja, são os valores de x que fazem o y ser igual a zero. Logo, se a gente fizer zero igual a mx mais n, a gente quer os valores de x. Então, a gente tem que isolar o x. Passo o n para o outro lado fazendo menos. Vai ficar menos n igual a mx. Passo o m dividindo. X igual a menos n sobre m. Então, é assim que é calculada a raiz da função do primeiro grau. Puxa uma setinha aí. Podem anotar. Além da raiz de uma função ser o ponto onde zera a função, se você quiser olhar num gráfico as raízes,
as raízes são os pontos na qual a reta ou a sua função, no caso se for generalizar, cruza o eixo x. Então, os pontos na qual a sua função cruza o eixo x é conhecido como raízes da sua função, para qualquer função. Vamos lá. Agora vamos estudar um pouco as constantes da função do primeiro grau, que é o m e o n. Começando pelo coeficiente linear, que é o n. O coeficiente linear é o n na função. E ele é, então, que o coeficiente n na função mx mais n é chamado de coeficiente linear. Então, já sabemos quem é o coeficiente linear, agora precisamos saber o que o coeficiente linear vai nos indicar. E ele vai determinar o ponto onde a sua reta corta o eixo y. Ele é o ponto 0n. Ele é o ponto na qual x vale 0 e, no caso, o y vale n. Então, ele vai indicar o ponto onde a sua reta corta o eixo y. Então, vamos lá. Onde sua reta corta o eixo x? Nas raízes da função. Onde a sua reta corta o eixo y? No coeficiente linear da sua função, que é o n. Vamos ver agora o coeficiente angular. O coeficiente angular é o m. Então, o coeficiente m da função mx mais n fornece para a gente a taxa de variação de y em relação a x. Gente, muita atenção agora. O coeficiente angular, que é o coeficiente m, que multiplica o x, ele vai fornecer a taxa de variação de y em relação a x. Gente, podem anotar aí. O coeficiente angular, ele fornece a taxa de crescimento da sua reta. Ele vai fornecer quanto a sua reta cresce no eixo y por quanto ela cresce no eixo x. Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que a sua idade ao longo dos anos, na verdade vamos fazer diferente. Vamos supor que a sua altura ao longo dos anos forme uma função do primeiro grau. O que vai dar o coeficiente angular dessa função? Ele vai nos dar a taxa de crescimento sua, ou seja, ele vai te dar quanto você cresce por ano. Então, se você tem uma função do primeiro grau que representa a idade sua ao longo dos seus anos, o coeficiente angular, que mede a taxa de crescimento da sua reta, ele vai te dar quanto você cresce por ano. Então, a cada ano que passa, ou seja, cada unidade que aumenta no eixo x, quanto você está aumentando no eixo y, que é a sua idade. Então, o coeficiente angular nos fornece a taxa de crescimento. Frisem isso na cabeça de vocês, deixem guardadinho, porque aparece muito nas provas. E a gente vai retomar isso quando a gente estiver lá em geometria analítica falando de retas. Vamos lá, se o m for maior que zero, ou seja, se o m for positivo, a sua reta vai ser estritamente crescente, ou seja, a sua reta vai ser assim. Independente, cada vez que você aumenta o x, o seu y só aumenta. E se o seu m for negativo, o seu m for menor que zero, a sua reta vai ser estritamente decrescente, ela vai ser assim. Então, conforme você aumenta o x, o y só diminui. Então, o m é quem determina se a reta é crescente ou decrescente. M positivo, reta crescente. M negativo, reta decrescente. Então, vamos lá. A reta será crescente se ela for dessa forma, como eu indiquei para vocês. O ponto na qual a reta está cruzando o eixo da horizontal, que é o eixo x, eu já coloquei ali raiz. E eu coloquei a angulação. Gente, a angulação de uma função é sempre medida da direita para a esquerda. Você nunca vai pegar o ângulo da esquerda para a direita, sempre da direita para a esquerda. E esse ângulo é conhecido como inclinação da sua reta. Eu não disse que era uma reta inclinada em relação ao eixo x? Dá para você medir quanto ela é inclinada por esse θ. E vamos lá. A reta ela vai ser dessa forma, que é decrescente. Então, ela vai ser assim. O ponto onde ela cruza o eixo x é a raiz. Novamente, a angulação dela sempre da direita para a esquerda. E nesse caso, então, o m ele é negativo.
para finalizar essa parte, como que é calculado esse m? Nossa, professor, você falou que ele é super importante, mas tem um jeito de calcular ele se não for me dada essa função, só for me dado um gráfico, eu posso calcular? Sim, você pode calcular o m. O m ele é calculado pela variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Ou ele pode ser calculado pela tangente da inclinação, que é a tangente de θ. Então, você vai pegar 2y e 2x e fazer um y menos o outro dividido por um x menos o outro. Se você tiver 2 pontos, ótimo, calcule desse jeito. Se você não tiver 2 pontos, mas tiver a inclinação, calcule a tangente da inclinação. Você também consegue encontrar o coeficiente angular. Agora, pessoal, para finalizar a aula, eu quero falar duas coisinhas para vocês. Muita gente aprendeu função do primeiro grau com a expressão f de x. Vamos lá, f de x igual a ax mais b. Muita gente aprendeu desse jeito. Professor, eu aprendi assim, é diferente do que você está falando? Não. Basta que todo lugar que apareceu m aqui, você substitua por a. E todo lugar que apareceu n de navio, você substitua por b. Não faz diferença alguma. É só duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Você não aprendeu uma coisa diferente do que você está vendo agora. É a mesma coisa, só está escrita de uma forma um pouquinho diferente. E outra coisa que eu quero atentar vocês é falar um pouquinho sobre a física. Por mais que a gente esteja numa aula de matemática, vale a pena a gente entrar um pouco em física, porque é muito comum, até em questões de matemática, às vezes, eles cobrarem cinemática por meio de gráficos. Porque o que acontece? A gente viu que a função do primeiro grau ela é y igual a ax mais b. Lá na física, na cinemática, quando você entra no movimento uniforme, que é aquele movimento na qual não há aceleração, a velocidade é constante, você aprende a equação horária do movimento, que é S igual a S0 mais VT. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Se a gente pegar e a gente construir um gráfico com o S sendo o Y e o T sendo o X, a gente tem aqui exatamente, ó, vamos fazer assim, VT mais B. VT mais S0. Olha aqui. O que vai acontecer? O B ele é uma constante. O B ele não muda. Ele é o coeficiente linear. O S0 é o espaço inicial que você tem. Ele também não muda. Você partiu daquele lugar, partiu daquele lugar. O A é outra constante que você tem na função do primeiro grau. O V também. Eu acabei de falar que quando você está no movimento uniforme, a velocidade não varia. Ou seja, a velocidade é constante. Então, o V vai ser constante. O que vai variar? O tempo e o espaço. Ou seja, o x e o y. Conforme passa o tempo, o seu espaço varia. Conforme você varia o eixo x, varia o eixo y. Então, há relações entre a física e a matemática aqui. Tomem muito cuidado. E aí, esse gráfico seria uma reta na qual aqui a gente tem, no caso, no eixo y, a gente tem o espaço, no eixo x a gente tem o tempo. E aí, o gráfico seria uma reta. E perceba, o coeficiente linear, que aqui está representado pela letra B, é representado pela letra S0 na física, na equação horária do movimento uniforme. O que indica o coeficiente linear? Onde a reta corta o eixo y. Ou seja, o ponto na qual a sua reta parte aqui, ela é exatamente o seu espaço inicial, que é o espaço da onde você parte. E o que é a velocidade? A velocidade, no movimento uniforme, ela é calculada pela velocidade média, que é o ΔS por ΔT. O que é um ΔS? É uma variação do espaço. O que é um ΔT? É uma variação do tempo. Só que S não é o nosso y aqui, e o t não é nosso x aqui, ou seja, a velocidade é a variação
do y com relação à variação do x. Exatamente o que a gente viu aqui, ó. A velocidade tem o mesmo papel do coeficiente angular na equação horária do movimento. Então é bom falar um pouquinho disso para até ajudar o estudo seus na física, já que a matemática, esse olhar matemático sobre a física, ele pode ajudar você a resolver várias questões. Então era isso que eu queria falar um pouquinho a mais, além do que está aqui na folhinha. Espero que tenham gostado da aula e aprendido bastante. Gente, façam todos os exercícios, se possível, dessa lista, porque costuma aparecer muito, como eu disse, como vocês viram, até em física aparece, então aparece muito no vestibular de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, não guardem, entre em contato comigo para a gente resolver isso, para vocês não levarem dúvida para a hora da prova. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.